Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a última aula da disciplina de Pesquisa para Ensino de Química. Então, ao longo das aulas anteriores até esta aula, vocês puderam elaborar um projeto de pesquisa em função de uma temática que fosse do seu interesse, do que você tinha de experiência acumulada como aluno, que você percebia que teve mais dificuldade de aprendizagem em determinado conteúdo, ou agora como estagiário, né, na realização do estágio supervisionado que você está desenvolvendo, que você tem observado na sala de aula, ou no caso de alguns alunos que já estão lecionando, ou que já leram também, então escolheu essa temática. Então a ideia é que nessa semana, que é uma semana pré-exames finais que vocês vão realizar, que a gente consiga dar um pouco mais de subsídio, já que você entregou seu projeto, né, para que você possa ter uma percepção de que se o seu projeto está de acordo com as tendências dentro das temáticas, usa as metodologias que a maior parte dos trabalhos estão usando. Com isso, eu não quero dizer que o seu projeto não é adequado, está fora do contexto ou não. Lembra que quando a gente tinha falado para a revisão da literatura, eu preciso utilizar referências atuais, mas eu não posso desconsiderar as referências antigas, até porque tem marcos. Eu tenho que considerar referências que são bastante utilizadas, né, reconhecidas, com boa reputação, mas eu também posso considerar periódicos novos que estão trazendo alguma proposta diferente. Então vai partir um pouco desse bom senso de ver o que é mais adequado ou não. Então a ideia aqui é conhecer um pouco as tendências sobre as pesquisas de ensino de química no Brasil. Para isso, a gente vai usar um estudo que foi realizado com um tipo de pesquisa com a qual a gente já discutiu. É o tipo de pesquisa bibliográfica, né? É uma pesquisa qualitativa, está trabalhando com números, mas não está fazendo um tratamento estatístico, está trabalhando com números, mas dentro de uma abordagem qualitativa. Ela tem uma perspectiva um pouco descritiva em um primeiro momento e num segundo momento um pouco mais explicativa para tentar entender ou dizer o porquê e como essas coisas aconteceram. Ela já foi falado em relação ao procedimento, é uma pesquisa do tipo bibliográfica, e a característica dela, ela é conhecida como pesquisa do tipo estado da arte ou estado do conhecimento. Por quê? Porque é o tipo de pesquisa que busca mapear e dar um panorama de uma área de conhecimento, de um determinado tema e conteúdo, para que as pessoas que têm interesse em desenvolver trabalhos possam consultar essa espécie de revisão e, a partir disso, desenvolver o seu trabalho. Então, é como se fosse uma grande revisão da literatura que fica à disposição para ninguém começar sempre do zero. Eu posso começar a partir dela e ir complementando, até porque elas acontecem temporalmente, né? Então, ela é muito importante como uma fonte de referência para conhecer qual é o estado da arte, o que se fala sobre a inserção ou uso de tecnologias da informação no ensino de química para o ensino médio, no país, no estado, né? Ou sobre o ensino de equilíbrio químico no país ou no exterior. A gente vai conseguir acessar também periódicos em outras línguas, né? Ou vou me restringir só à língua portuguesa. Nesse caso aqui, ele é o tipo de análise que foi feito levando em consideração, já que é sobre as pesquisas de ensino de química, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre ensino de química, sobre educação que tem temática de ensino de química, né? Catálogos, associações nacionais e órgãos. Por quê? Porque eles têm a realização de eventos, de encontros, e eles publicam os resumos, eles publicam os trabalhos apresentados na forma de anais ou de caderno de resumos. Então a gente tem uma série de fontes de informações que a gente consegue perceber quais são as tendências, quais são as temáticas mais emergentes, as novidades, ou aquelas que estão ficando em desuso, ou algum outro tipo de desdobramento. Então esse é o tipo de característica do tipo de trabalho. Aqui ele tem duas grandes dimensões, a gente pode dizer assim. Esse tipo, então, o percurso metodológico, analítico que ele vai fazer, inicialmente ele faz uma exploração. Por isso que eu falei, mesmo sendo qualitativo, ele tem uma característica mais exploratória. Então ele vai prospectar para entender um pouco como está esse cenário.
descritivo, porque ele dá lá trabalho por região, por localização, por período e recorte temporal, por instituições. Então ele dá panoramas mais gerais, que está me descrevendo um cenário, uma situação, mas ainda não me dá entendimento do porquê essas escolhas ou não, porquê essas tendências ou não, porquê esses movimentos. E uma segunda dimensão, um segundo momento, é quando ele aprofunda. Então ele vai para aquela perspectiva mais explicativa. Ele vai tentar entender e construir sentido do porquê em determinada região isso se desenvolveu de determinada forma, com determinada velocidade, mais do que em outra, né? E a gente vai então aqui com os dados perceber um pouco disso. Nesse aprofundamento ele vai conseguir identificar e caracterizar quais as ênfases, quais as tendências, né, enfoques, que procedimentos, que tipo de instrumento que tem sido utilizado. Então ele vai mostrar aí e tentar aglutinar e agrupar de que forma ou qual é o cenário das pesquisas em ensino de ciências de química, as pesquisas de ensino de química no Brasil, se é a mesma coisa que está acontecendo no exterior. Se o que está acontecendo em um estado é o mesmo que está acontecendo no país como um todo. Para nos ajudar, a gente então recorreu a um trabalho, que é uma pesquisa do tipo Estado da Arte, que está disponível para vocês aí no ambiente, para vocês aprofundarem, de um grupo de pesquisadores, inclusive uma delas já ministrou a disciplina para vocês, que é a professora Salete, junto com seus colaboradores, que ela tem esse tipo de trabalho de pesquisa bibliográfica, sobre recortes temporais, temáticas, momentos, fontes. Então ajuda bastante, né, na comunidade a você começar o seu levantamento bibliográfico, que a partir desse levantamento te ajuda a direcionar e a pensar em estratégia de como você vai fazer isso. Então, nesse trabalho aqui, eles fizeram também em 2 etapas, uma inicial mais dando panorama geral e na segunda aprofundando um pouquinho. Eles usaram como referência só trabalhos de ensino de química, só teses de mestrado e doutorado, não usaram trabalhos publicados em eventos e tudo mais, né? Então eles ajuntaram dissertação de mestrado e tese de doutorado, produzidas nos programas de pós-graduação, que se chamava de Área 46, é conhecido hoje como área de ensino, em geral na CAPES, que era o ensino de ciências, tem uma área de educação e uma área de ensino de ciências. Hoje tem uma área de educação e uma área que chama ensino. Dentro do ensino tem ensino de uma série de componentes curriculares. E uma delas é ensino de ciências, que antes era a área 46. Era chamada no período que esse trabalho foi realizado, que ela foi feito um levantamento do ano 2000 até o ano 2008. Na segunda etapa, então, o que eles fizeram? Leitura dos trabalhos. Então, eles verticalizaram, aprofundaram o estudo desse trabalho, já numa tentativa, numa perspectiva mais explicativa, para entender os porquês e as razões de como esses trabalhos apresentavam os indicadores para poder dar essas informações, criando algumas categorias pré-existentes e outras em função dos resultados que foram obtidos. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Então a gente tem aqui uma das tabelas mostrando o número de programas. Veja, se eu for considerar regiões, Sudeste, 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 aonde tinha os programas, Sul, 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 Nordeste, Centro-Oeste, uma vez, e Norte, 2 vezes. Então já dá para a gente ter uma ideia de como esses trabalhos estão distribuídos. Ou seja, nesses são os programas, os anos, né, os estados dos quais eles pertencem. Mas veja, região Sudeste, programa de ensino de ciências, em São Paulo 3 e outro no Rio de Janeiro. Espírito Santo não tinha quando isso foi feito e Minas Gerais não tinha. O que não impede que pesquisas com essa temática de ensino de química fossem realizadas no estado de Minas ou, por exemplo, no estado do Espírito Santo, mas eram realizadas em programas, talvez, de educação, programas de química, e não programas chamados ensino de ciência. Então, esse levantamento, essa tendência, ela é uma tendência de dissertações e teses produzidas por programas de ensino de ciências no período de 2000 a 2008. Se você realizar esse trabalho, esse tipo de pesquisa, com dissertações e teses de programas de ensino de ciência, educação, e no período atual, você vai ver que esse número é muito diferente, a gente vai dar uma olhada nisso.
o ano de criação dos programas, você vai ver que muitos deles são muito recentes. Veja, com exceção de um deles que é de 73, depois 2 décadas de 90, a maior parte deles, um outro aqui de 95, a maior parte deles, regiões Centro-Oeste, região Norte, um só, né, fora do Nordeste, Sul, são todos já da década de 2000. Então são muito recentes. E hoje, se você fizer isso, esse número aumentou exponencialmente. São programas acadêmicos, não tem programa profissional também. Então dá para a gente ter uma ideia aí da avaliação da nota desses programas e quais são as instituições na onde eles estão nucleados. Então você vê uma distribuição geográfica muito desigual. Vamos dar uma olhada aqui, região Sudeste, somando dissertações e teses, olha o número de produção comparado com o Sul, com o Nordeste, com o Centro-Oeste e com o Norte. E muitos desses pesquisadores que atuam nesses programas foram titulados, ou seja, fizeram seus mestrados e doutorados nesses programas da região Sudeste. Então tem uma concentração de produção de conhecimento, desenvolvimento de pesquisas na região Sudeste, e eu diria principalmente no estado de São Paulo, que reflete também a desigualdade do desenvolvimento desse próprio país. Muito recentemente saiu uma pesquisa que a USP é responsável por aproximadamente 20% da produção científica, né, publicada aí nos artigos produção científica brasileira. É muita coisa para uma instituição e um estado e tudo mais. Então, vale a pena pensar em políticas públicas para desenvolvimento de outras regiões. Aqui algumas informações também acerca, de novo, dissertações e teses desenvolvidas nesses programas no período de 2000 a 2008, a maior parte dos trabalhos, aproximadamente 75%, tinha como nível de escolaridade ensino médio. Então fazia investigações sobre o ensino de química no ensino médio. 22% estudava o ensino de química no ensino superior, que são cursos que formam os bacharéis e professores. 9,8% fazia pesquisa de ensino de química no nível fundamental, né, da educação básica. 2% química em geral, em outros contextos. E 0,6% ensino de conteúdos de química para a educação infantil. Então, o grosso aqui da química ela apresentava no ensino médio. Então, se a gente for pensar estrategicamente, seria muito importante desenvolver pesquisas também nos anos iniciais de escolaridade para ter uma melhor aproximação, então, desse conteúdo e uma melhor perspectiva. Uma outra informação que é muito relevante é a gente levar em consideração o que ela chama de focos temáticos, né? São agrupamentos que ela vai pegando esses trabalhos e por similaridade e vai aglutinando. Então veja, pesquisas que trabalhavam conteúdo e métodos de ensino, lá em 2000, tinha uma dissertação. Em 2008, dissertação ou tese, já aparecia o número de 13. Então a gente começa a perceber, principalmente aqui, ó, depois de 2004, como é que aumentou. Se a gente for olhar lá no anterior, quando falava do ano de criação dos programas, você vai ver que muitos programas foram criados aqui, ó, depois dos anos 2000. Então, alguns programas, algumas temáticas, eles não estavam abordando, outras temáticas eles abordavam. Características de professores começam a aumentar mais para o final, recursos didáticos começam a aumentar agora, né, nos anos mais recentes. Outras temáticas, educação especial, vestibular, filosofia da ciência, divulgação científica, são pouquíssimos trabalhos, muito esparsos em alguns anos, que alguns pesquisadores resolveram ou tiveram interesse em desenvolver as suas temáticas e suas pesquisas. Então dá para a gente ter uma ideia aqui de quais são as temáticas que mais tinha ou que mais teve trabalhos sendo desenvolvidos. Hoje, 2018, se a gente fizer esse recorte, a gente vai ter outros focos temáticos e, obviamente, vai ter muito mais dissertações e teses e programas, que aumentou muito o número de programas que têm se desenvolvido. Mas é para a gente ver temporalmente, ter essa percepção de como isso vai sendo constituído ao longo do tempo. Veja, e não é uma coisa assim de muito tempo. Bom, levando em consideração a respeito das metodologias, ou seja, dos tipos de pesquisa que foram desenvolvidas
dos procedimentos e dos instrumentos utilizados, vamos dar uma olhadinha aqui e a gente vai perceber por que algumas semanas antes, quando eu chamei a atenção em relação ao procedimento, que o estudo de caso ele era muito importante, porque tinha algumas confusões ou em relação à utilização e era o mais recorrente. Nesse levantamento, vamos dar uma olhada só para o estudo de caso, 76 trabalhos, dissertações e teses usaram o estudo de caso como percurso metodológico para a produção dessas pesquisas e chegar nos resultados deles. Entrevistas, 33 trabalhos utilizaram, Questionários, 19. Então veja que são basicamente aqueles instrumentos que a gente chamou de principais instrumentos, porque a frequência e a recorrência desse tipo de instrumento é muito grande comparada com outras. Olha cá, olha aqui, por exemplo, dá uma olhadinha aqui na investigação participativa. Olha o número de trabalhos. 4, é muito baixo, Na pesquisação. Gravações em vídeo, diário de campo, 4, 3 trabalhos. Então a gente tem aqui, na verdade, uma ideia, e vocês vão poder perceber agora e comparar se a sua escolha no seu projeto de pesquisa está seguindo essa tendência ou não. Isso não quer dizer que se o seu projeto, por exemplo, está usando gravação em áudio como recurso para coletar dados, ele está desatualizado. Muito pelo contrário, você está tentando mostrar uma outra perspectiva, um instrumento que, em função do objetivo que você estabeleceu, a gravação em áudio vai ser muito importante para você conseguir obter o resultado e atingir o objetivo ou responder a sua pergunta de pesquisa. Então lembra, não tem um instrumento que é o melhor instrumento que dá todas as respostas. Se eu tiver uma diversificação desses instrumentos, quando a gente falou de triangulação, para poder cruzar e dar subsídio para essa resposta, bem como os instrumentos e o procedimento estiverem de acordo para responder a sua pergunta no seu contexto no qual você vai realizar a sua pesquisa, você vai conseguir fazer um bom trabalho e garantir a qualidade do seu trabalho. Não dá para fazer uma escolha simplesmente porque é a tendência que a maior parte está fazendo, sendo que no seu contexto dificilmente você vai conseguir realizar este trabalho. Então, vocês deem uma olhada no material que está disponível no ambiente de aprendizagem e vão conseguir explorar um pouquinho mais e entender quais são as tendências, do porquê essas distribuições assimétricas, A gente já falou um pouquinho aí até da produção em função da criação dos programas na distribuição econômica geográfica do próprio país e da importância de tentar promover ações que a gente consiga diminuir um pouco essas desigualdades. Então, a gente encerra e conclui essa disciplina e esperamos que vocês tenham, na verdade, conseguido complementar um pouco mais a sua formação, pensando também nessa perspectiva de desenvolver uma pesquisa e não ser mais, então, aquele professor que consome pesquisa publicada nos artigos ou distribuída aí nos manuais, nos informativos, mas um professor que está produzindo conhecimento e contribuindo também para a melhoria do ensino de química através da pesquisa e não só com as atividades de docência. Então, é uma boa conclusão da disciplina.